Momento do Discipulado. Ensinando o discípulo a acatar as autoridades e orar por elas. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 1, que toda a autoridade foi constituída por Deus. Nós entendemos que a instituição de autoridade existe em todas as áreas e setores da vida, inclusive na natureza, na fauna, na flora. Quando dizem que o leão é o rei da selva, ele estabelece pela força o seu reinado. As plantas também têm sua hierarquia, suas leis naturais. A natureza toda testifica que existem prioridades, existem leis que estabelecem autoridades. Agora, entre os seres humanos, isso fica limitado pelo livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é, preste atenção, abusado por Satanás na criação da democracia. A democracia costuma ser a negação do princípio de autoridade. É claro que a democracia é considerada um método para se chegar a estabelecer uma autoridade. A autoridade estabelecida pela democracia é aquela que satisfaz a maioria e tem-se que dar uma satisfação à maioria para estabelecer a autoridade. Mas essa maioria, como é volúvel, pode mudar de ideia e a autoridade então vai mudar de ideia. É uma situação assim esquisita. Não é a democracia o método de Deus agir. Deus quer que cada cidadão, cada pessoa tenha o entendimento de que ele é uma parte, que existem autoridades que ele deve acatar, respeitar e, no caso de ser cristão, orar pelas autoridades constituídas. Não importa como elas foram constituídas, se estabelecidas, impostas, um golpe de Estado, pela força, seja o que for. Quando um cristão vive numa comunidade, no Rio de Janeiro, numa favela, é dominada pelo tráfico, ele aprende a acatar a autoridade do tráfico no seu âmbito. E ai daquele que não acatar a autoridade do tráfico. Não tem polícia, não tem justiça, não tem nada que vai confrontar a autoridade do tráfico ali. Então o cristão reconhece aquilo, seja a autoridade que for. Em muitos países existem golpes de Estado e o golpe estabelece um novo regime, um novo governo e os habitantes vão acatar aquele novo governo como nova autoridade constituída. Deus constitui todas as autoridades permitindo ao ser humano ou dirigindo o ser humano em suas movimentações para colocar alguém em posição de autoridade. Não cabe a nós sermos alimentados por um espírito de democracia que mais ou menos diz o seguinte: existe um presidente da república, existe um governador, existe um pastor, existe uma autoridade, mas como eu não gosto dele, eu não concordo com ele, então eu vou fazer toda a movimentação para solapar a autoridade desse homem, para conspirar contra ele, para derrubá-lo, para estabelecermos uma outra autoridade. Isto não é de Deus. Não nos associemos aos revoltosos, diz a Bíblia. Este não é um processo que Deus use questionar a autoridade e conspirar contra a autoridade constituída é pecado contra Deus que constituiu aquela autoridade. Isso é muito importante, que cada um de nós tenha isso na sua mente. Meu irmão, se você criticar a autoridade, falar mal da autoridade, conspirar contra a autoridade, tentando derrubar a autoridade, isso é pecado, isso não é de Deus. E então nós respeitamos as autoridades em todos os lugares. No ônibus existe autoridade do motorista. E na rua, o guarda,
as leis do trânsito, as leis estabelecidas numa sala de aula, o professor, a professora, em uma obra, existe ali o chefe da obra, o encarregado, o responsável pela obra é a autoridade. Ali na igreja, o líder que Deus coloca, o pastor, seja lá quem for, em todo lugar existe autoridade. E nós não temos que ficar discutindo quem é autoridade, quem deveria ser autoridade. Nós temos que reconhecer, acatar a autoridade e orar por ela, seja ímpio, não crente, ou seja, na obra de Deus, um crente. Temos que orar pelas autoridades. Mas isto não é fácil, porque nós, desde cedo, nos acostumamos com esse espírito de democracia a questionarmos todas as autoridades, criticarmos-las e nos levantarmos contra elas para tentar colocar uma outra autoridade. Esse é o princípio da disputa política. E isto não é de Deus, não é o caminho do cristão. O cristão tem que se condicionar a acatar a autoridade. Não significa que você vá gostar do que a autoridade faça. Na maioria das vezes eu não gosto do que as autoridades fazem, na maioria das vezes, mas eu as acato, porque sei que foi Deus quem colocou, e nós temos que estar atentos a este aspecto para ensinar aos nossos filhos, as crianças. As crianças devem aprender a tratar os mais velhos por senhor, tratar com respeito, atender, obedecer a orientação dos mais velhos. Não podemos ensinar crianças a serem rebeldes, mas ninguém precisa ensinar. A rebeldia de Salomão já está no coração da criança desde quando ela nasce. Portanto, é a vara da disciplina que vai educar a criança, ensinando a obedecer à autoridade de quem tem autoridade. Isso é o processo educacional. E muitos pais estão falhando. A gente vê muita criança de 3 anos mandando nos pais, fazendo o que elas querem, mediante grito, esperneio e fazendo todo tipo de protestos, e os pais acabam fazendo a vontade das crianças. Isso é terrível. Esses pais são fracassados quando deixam uma criança estabelecer a sua vontade. No mundo isso é considerado natural, o espírito de democracia, que tem base no livre-arbítrio humano. Mas a obra de Deus na educação familiar de qualquer família é condicionar a criança a obedecer, mostrar à criança que existem limites, que existe um não, que em todo lugar existe autoridade que ela tem que acatar. E depois que a gente está no Evangelho, então, com muito mais razão, nós temos uma convicção de que Deus quer estar em nós, nos guiando para obediência, para obedecer. Criança pequena, o que mais importante os pais têm que ensinar é obedecer. Crente novo, o que mais tem que aprender é obedecer. O crente, quando se converte, ele não pode ser um libertino na igreja, fazer o que quer, ir à reunião que quer, do jeito que quer. Não, ele tem que aprender a ter líder e obedecer, acatar a liderança. Eu quero, em algum outro momento, lembrar a distinção entre submissão e obediência. Isso também é muito importante, mas, por hora, eu quero focalizar isso, o condicionamento de um crente novo. Isto é a base, o início do discipulado. Tem que ensinar a reconhecer a autoridade. A grosso modo, nenhuma autoridade está ali fora de lugar. Se ele está em posição de autoridade é porque alguém colocou ali. Quando a gente passa por uma rua e olha lá para o alto do poste, a gente vê uma tartaruga em cima do poste, a gente pode pensar um monte de coisas, mas
principalmente o seguinte: ela não subiu sozinha, não foi por conta dela que ela chegou lá, alguém colocou lá. E se alguém colocou, tem que ter um propósito. Se você vê alguém liderando um ministério de louvor, de estudo bíblico, um ministério de evangelização, alguém liderando uma célula, alguém como pastor em uma igreja, não fique criticando, alguém colocou lá. É uma tartaruga em cima do poste. Deus colocou lá. Por alguma maneira aquela pessoa chegou lá e ela, aos seus olhos, pode não agradar, mas ela foi colocada lá. Então, não questione isto. Se você não puder acatar, saia dali, vá para outro lugar, mas não se levante contra a autoridade, não critique quem Deus colocou ali. E mesmo que tenha sido por meios estranhos, mas Deus dirige os meios estranhos também para que uma pessoa chegue lá. Alguém vai dizer, eu conheço casos, eu conheço aos montes também, de igrejas que foram tomadas à força. Eu soube de uma caravana, 10 ônibus aqui, cheios com 400 homens, foram lá em São Paulo tomar à força uma igreja. Eu conheço muitos casos assim. Deus dirige os acontecimentos, mesmo por vias tortas, é Deus também, na soberania dele, que está dirigindo. Então, condicione-se e, principalmente, ensine o novo convertido, o novo discípulo a acatar as autoridades. Não deixe que o espírito libertino de democracia vá guiar um crente novo. Só vai trazer problemas. Tem que aprender, o discípulo, que se alguém está em posição de autoridade, é porque tem os seus valores, conseguiu chegar ali, de alguma forma Deus ou dirigiu ou permitiu, mas Deus está nessa história. Não se levante contra Deus. Tem que ensinar isso ao novo discípulo. Isso é parte do discipulado. Ensinar a acatar as autoridades. E em sendo cristão, você vai orar pelas autoridades, principalmente quando você não concordar. Quando você tiver a tentação de criticar alguém que está na autoridade, ore por essa pessoa, não se levante contra, não fale mal para os outros, não passe fofoca adiante, não pratique a maledicência, mas você ore por essa pessoa, por essa autoridade. Se chegar ao ponto de você não poder mais, não conseguir mais andar com essa pessoa, se aparte dela pela porta da frente, se aparte de uma maneira digna, mas não fique falando mal. Não difame a autoridade, porque isso é pecado contra Deus e o Senhor não terá por inocente quem estiver difamando, falando mal de uma autoridade. Entenda isto para você poder ser feliz, mas principalmente isso é fundamental para se ensinar ao novo. O novo discípulo precisa aprender que na igreja existem autoridades, pessoas que foram colocadas e que devem ser respeitadas, acatadas e, melhor ainda, amadas, se conseguir. Amar é ordem e se você conseguir, além de acatar a autoridade, orar por elas e amá-las, você estará numa boa direção. Deus vai abençoar você.